Olá! Estamos na sequência de vídeos sobre o livro A Cura dos Sentimentos em Mim e no Mundo, de minha autoria, pela editora Paulinas. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desse nosso mundo e o nosso papel nesse nosso mundo. Eu estava conversando com uma pessoa que vive em Nova York e ele me contou uma coisa que me intrigou nestes dias, que existe um senso comum entre os moradores de Nova York que não olhem nos olhos das pessoas. Olha só! Porque tem tanta gente que vive solitária em Nova York, com tantas doenças psiquiátricas, que se você olhar para o olho de uma pessoa, essa pessoa pode começar a gritar com você: o que você está olhando? Querer te bater, querer te agredir. Triste isso demais. E aí ele foi comentando sobre a invisibilidade nossa nos dias de hoje. E dependendo, embora eu more no Curitiba, ainda há bairros, né, típicos de pessoas que vieram da Alemanha, outros bairros italianos, poloneses, né? Então existem os guetos ainda, mas dependendo do bairro que você esteja, você pode ir no supermercado de pantufa e pijama e ninguém vai te ver, né? Porque as pessoas, sim, estão nessa cultura de invisibilidade. Em apartamentos você não sabe direito o nome de quem mora do teu lado, nem o que a outra pessoa faz. E quanto isso sim vai nos adoecendo cada vez mais. Aliás, eu quero ver se você está em sintonia com essa loucura do mundo ou não, né? Mas o seu filho chega em casa com um boletim, tá? Preste atenção nas notas. 8 em geografia, 8,5 em história, 10 em inglês, 4 em matemática, 9,5 em espanhol, 10 em língua portuguesa, 7 em educação física. Qual a nota que te chamou a atenção? Pensa que o boletim ainda é daquelas antigas, assim, sabe, com a caneta vermelha? Você é dessa época da caneta vermelha no boletim? Né? Mas esse 4 reluz. Né? E é muito provável que a gente vai questionar esse 4, o que está acontecendo, né? Mas você perdeu de observar que o seu filho tirou as melhores notas em línguas. Ele pode ser um poliglota, ele pode trabalhar na ONU, ele pode ser um diplomata. E aí a gente vai ficar batendo, massacrando aquela criança porque ele tirou o 4 em matemática. Inclusive eu queria que você pensasse um pouquinho em que você era bom, em que você era boa na sua infância. Porque talvez os seus pais ficaram tão atentos naquilo que você não era bom, que você perdeu de potencializar os dons que você já chegando do céu. E o que você tem feito com esses dons? Sabiam que a cada 100 pesquisas, 100 estudos, melhor dizendo, sobre depressão, a cada 100 só tem um sobre alegria? Por que a gente não para estudar as pessoas que são felizes e alegres, para entender o que elas têm para contagiar também nesse mundo? Você trabalha para quê? Você trabalha para viver? Você trabalha para continuar trabalhando? Olha uma pesquisa com alguns executivos aqui. 95% desses executivos não veem os filhos crescerem. 85% têm insônia. 85% são frustrados com a vida. 79% temem em perder o emprego, claro, pois essa é a vida deles, não é verdade? 85% não tiram férias há anos. Ninguém se identificou com nada aqui. Tomara que não, né? Tomara que não, porque onde eu tirei esses dados aqui, o autor citou uma pessoa também muito bem sucedida em Nova York, aliás nos Estados Unidos, não só em Nova York, mas que tinha redes de restaurantes e outros negócios, né? E a esposa se apaixonou por um chefe de um dos restaurantes. Os filhos se perderam no mundo das drogas, triste, né? E ele morreu de AVC aos 38, algo por aí, né? Entre 35 e 40 anos ele morreu. O autor, em seu livro, ele diz assim: na lápide desse homem deveria estar escrito: aqui jaz um imbecil. Né? Então é aquela coisa, você ri para não chorar, né? Então eu espero não escrever na lápide de ninguém essa frase um dia: aqui jaz um imbecil.
Mas e o que eu estou fazendo então com o meu papel nesse mundo? Meu pedido para você é primeiro se redescobrir. Como é esse redescobrir? Ir para o passado e lembrar das coisas que você gostava de fazer. Eu gostava de dançar, de pintar. Comece a pintar, não interessa. Se não tem dinheiro para fazer um curso, clica no Google, compra umas tintas, nem que seja guache no começo, né? Brinca, porque isso vai acordando aquele eu mais perfeito, o eu divino, aquele eu que às vezes está encalacrado, né, com aquelas cascas e couraças que falávamos desde o primeiro vídeo. Então, se redescubra, porque talvez ali está a tua verdadeira missão e a tua verdadeira vocação. Se pensarmos na fundadora do movimento dos focolares, Chiara Lubich, ela teve que parar os estudos no meio da Segunda Guerra Mundial. A cidade sendo bombardeada em Trento, né? Ela foge para as montanhas e ali ela passa a noite de estrelas e lágrimas, porque ela sabia que teve pessoas que não conseguiram fugir. Os velhos, as grávidas, os feridos, né? E na manhã seguinte ela tira a mochila das costas e coloca na mãe e diz: eu não vou fugir com vocês, eu vou voltar para Trento, porque eu preciso ajudar essas pessoas, né? A mãe tenta convencê-la do contrário, né? O pai apoia ela para aquela decisão, uma menina na Segunda Guerra Mundial, perto dos seus 20 anos, né? E ela desce da montanha, né? Enquanto ela desce, uma pessoa se joga aos pés dela e gritando dizia: eu perdi os 4, a família inteira, os 4, todos, né? Então ali Chiara percebe que a dor dela não é nada perto da dor daquelas outras pessoas. Então ela sai da sua dor, do seu trauma, ela não sabia se encontrar esse pai, essa mãe de novo um dia, né? Ela sai e vai e se encontra com outras meninas que estavam por ali, também que não subiram as montanhas para fugir e começaram a cuidar dos doentes. Quando soava o alarme, elas iam ajudando aquele velhinho que elas chamam de como Maria Fumaça, que, né, andando devagarinho, né, os aviões indo em cima, e elas estavam dispostas a dar a vida, né? E ali começou um movimento que ela nunca imaginou que fundaria algo e cresceu tanto que essa mulher, essa jovem que precisou parar de estudar, ela conseguiu 16 títulos de doutora honoris causa. Um deles educação, psicologia, economia e tantas outras. Estão entendendo? Era só uma menina. Então dá para acordar aí essa menina, esse menino que está dentro de você, adormecido, e trazer para cá? Mas eu não conseguiria algo tão grande. Não, a vida é tão pequena, tão simples e essas coisas, elas são quase que invisíveis. E conta uma experiência minha. Eu tinha 10 minutos de almoço naquele dia e eu estava treinando para tentar viver plenamente o momento presente. Isso vem também do movimento, porque Chiara, antes dela morrer, ela morreu uns 15 anos atrás, todos os dias ela pegava uma frase bíblica e escrevia no momento presente, né? Do Evangelho, da primeira leitura, escrevia no final, no momento presente. Isso rodava, era passa-parola, passava nos 182 países que a obra faz parte. Minha secretária copiava num post-it e deixava em cima da minha mesa. E aquilo foi me treinando, né? A ver o que é essencial no momento presente. Então, para você, o que é essencial no momento presente? E aí, enfim, num desses almoços eu tinha comido rapidinho, tinha 10 minutos sobrando no inverno de Curitiba, sol, céu azul, né? Queria lagartear nesses 10 minutos, desci, havia 2 bancos, uma pracinha ali perto e tinha uma mendiga deitada. E o corpo aqui jaz uma imbecil, era eu, né? Ao invés de ir para onde eu iria sentar, meu corpo se virou para o outro lado. Ainda bem que eu retomei a consciência e disse: não, eu vou viver plenamente o que eu tinha planejado para viver agora. E sentei na frente da mendiga. Ela estava dormindo, pés rachados, sem calçados, uma roupa toda esfarrapada, cabelos sujos e emaranhados. E o cheiro era muito forte e o vento vinha bem em minha direção. E aqui Jasmine imbecil começou a dizer: tá bom, Deus, você quer que eu viva o momento presente, mas ela está dormindo. Não tem nada o que fazer para ela. Aliás, nem desci com carteira nem nada, nem tem como dar um dinheirinho para ela, entendeu? Não tem como conversar com ela, ela tá dormindo. Mas, se você quer, tá bom.
Vou ficar aqui 10 minutos. É aquela minha criança divina que você também tem, começou a acordar, olhar aquela cena e lembrar dos saltos que eu tenho em casa, né? Das roupas, dos vestidos que eu tinha em casa. E a minha vida se abriu naquele momento, tudo ficou com uma cor, sabe? Você sabe o que é isso, né? De repente estava tudo esquisito, fica com uma cor. Acabou os 10 minutos, eu me levantei, bem na hora em que eu me levantei, ela abriu os olhos e me deu um sorriso com aqueles dentes podres que eu nunca mais esqueci. Tentei encontrar ela no bairro, perto do trabalho, né, do consultório. Nunca mais a vi. Eu não sei se ela era uma mendiga real ou quem sabe se Jesus que passou por ali. Mas eu só sei que aquele sorriso valeu a pena e deu sentido para aquele meu dia. E sim, eu voltei para o consultório à tarde com sentido. Não era mais um peso trabalhar, não era mais uma tarefa, era o meu dom. Mas eu só vou conseguir exercer esse dom se eu estiver em sintonia com essa nossa criança divina, que é filha de algo muito maior. Porque sim, somos filhos do Rei do Universo.